Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, professor Caio. Boa noite, boa noite. Eu já posso colocar na tela, professor? O senhor vai fazer algum comentário antes da gente começar? Pode começar. Já falei demais hoje. Eu estava super gostando, professor, dos comentários sobre o 144. Inclusive, me fez lembrar do livro do professor César Saldanha Souza Júnior, que ele fala do Tribunal Constitucional como poder. Muito legal. Professor César, meu professor, na Obrigado, Caio. graduação, no mestrado. Grande professor César. Posso seguir, professor? Pode. Pessoal, oficialmente boa noite. Hoje a gente vai tratar sobre os tipos clássicos de dominação legítima diante das novas ordens sociais, a disciplina ministrada pelo professor Ricardo, pelo professor Caio, e a gente vai se debruçar sobre a seguinte ordem. Coloquei aqui esse pequeno sumário. A gente vai falar sobre os tipos de dominação, a gente vai falar também sobre o que seria uma dominação legítima, uma dominação não legítima, os pressupostos dessas dominações, e a gente também vai tecer algumas ponderações a respeito do que se entende por opinião pública e um jargão que eu vi, que eu li em algumas das minhas pesquisas, sobre a diferença de opinião pública e opinião publicada, que a gente vai se debruçar um pouquinho mais ao longo da apresentação de hoje. E também, professor, eu gostaria de fazer o convite ao senhor e ao professor Caio. Se em algum momento o senhor ou o professor quiser fazer algum comentário, pode me interromper tranquilamente, não me atrapalha em nada, muito pelo contrário, eu acho que a aula ainda fica ainda mais interessante, não só para mim, como aluno que estou apresentando, que é uma oportunidade de aprender a mais, como também eu acho que fica interessante para os colegas terem essa contribuição e esse dinamismo na aula. Então, sinta-se à vontade para me interromper quando quiser, tá? Ok? Dando seguimento, inicialmente, me cabe mencionar que, sobre esse quesito dominação, é indispensável conhecer essa obra do professor Weber, chamada Economia e Sociedade, Fundamentos da Sociologia Compreensiva. Basicamente, foi dela onde a gente tirou boa parte dos pensamentos que aqui estão nessa apresentação, e através dela a gente vai poder compreender os tipos clássicos de dominação legítimas, tá? Já que a gente vai falar de dominação, o que seria dominação legítima ou dominação não legítima, é interessante a gente compreender o que é dominação, né? Então, o Weber traz esse conceito de dominação nessa obra que eu acabei de mencionar, e basicamente ele conceitua da seguinte forma: entende-se por dominação a situação de fato em que uma vontade manifesta, ou seja, do mandado, de um dominador, do dominador ou dos dominados, quer influenciar as ações de outras pessoas, ou seja, do dominado, e de fato as influencia de tal modo que essas ações, num grau socialmente relevante, se realizam como se os dominados tivessem feito do próprio conteúdo do mandado a máxima de suas ações. Ou seja, há uma transparência de que aquilo que foi decidido por aqueles que não decidiram. Basicamente, me parece ser essa uma inferência possível da gente se tirar desse conceito. Algum comentário, professores? Assim, então, na verdade, não é que a pessoa tenha decidido, né? Mas é que ela aceitou que o mandado vindo do dominador, né? Da pessoa que detém o poder, serve de orientação, de máxima, né, para sua conduta. Tá? Não, então, necessariamente não é que o sujeito ele tenha decidido, né? Não, mas o que ele decide é que ele vai cumprir o que aquela pessoa disser que tem que fazer. Basicamente é isso, né? Só que aí, professor, no caso, fica subentendido que ele participou desse processo, quando na verdade ele não participou desse processo decisório. É essa a inferência possível? Porque, vamos dizer assim, sim, ele toma como sendo uma ordem válida para ele,
uma decisão que foi tomada, enfim, por outro, né, dentro lá dos critérios de dominação legítima, né, como sendo aceitos por ele. Ele tá fazendo porque ele prestou aceitação, bom, indiretamente, então ele é titular dessa norma também, né? Nesse sentido, sim, porque ele só obedece porque ele anuiu em primeiro lugar que aquela pessoa pode mandar, né? Então, quando na verdade muitas vezes ele não decidiu isso e não, com certeza não é o conteúdo da decisão, não foi escolha dele diretamente, né? Se é isso que tu quer dizer. É exatamente isso, professor. Obrigado. Dando continuidade, o Weber, nessa obra que eu mencionei, ele traz 3 tipos de dominação. A começar pela dominação carismática, que é onde ela se dá pela uma espécie de carisma, de idolatração por uma figura que é socialmente reconhecida como uma pessoa que desperta um sentimento de herói, que o discurso, o discurso dele é aceitável, então tem essa característica populista, né? E ele denomina isso de dominação carismática. Já a dominação tradicional, segundo o autor, ela se dá de forma... funciona como uma espécie de dogma, né? Algo parecido que acontece com a religião, por exemplo. Muitas coisas são daquela forma porque sempre foram daquela forma, então se entende legítimo decidir daquele modo porque foi sempre assim que fora decidido. Então, esse tipo de padrão tradicional é denominado, chamado por Weber, de dominação tradicional. Aqui vem um terceiro bloco, que seria a dominação legal racional, que também pode ser compreendida como dominação burocrática. E aqui, professor, eu queria que o senhor, se possível, pudesse se manifestar se dominação burocrática e dominação legal racional, se elas são sinônimas, que me pareceu que sim. E aqui eu vou tecer alguns comentários a respeito de como é que ela funciona. O senhor entende isso como sinônimo, professor? Sim. Ótimo, Entendo. ótimo. Boa, professor, obrigado. Então eu não errei. Eu fiquei na dúvida, li, reli, eu disse, vai que não é. Aí eu achei melhor perguntar. Então, a dominação racional ou burocrática, ela tem por característica uma estrutura legal, tem um estatuto que regulamenta as formas daquele exercício de poder. Diferentemente dos 2 modelos que a gente acabou de mencionar, essa daqui, ela possui regras prévias estabelecidas em um contrato como um documento legal, como se fosse uma espécie de constituição, onde lá vai haver divisões, separações, competências, e exercer um poder além daquelas atribuições que ali estão narradas, isso seria uma dominação ilegítima. Ou seja, exercer o poder dentro daquilo que está pré-estabelecido naquele estatuto seria uma dominação legítima. Aí, essa dominação, ela possui algumas características que a gente vai melhor trabalhar aqui na frente. Dominação ilegítima seria exatamente o contrário dessas 3 que a gente viu. Então, a dominação ilegítima, ela seria, por exemplo, a questão do uso da força. E isso chama atenção exatamente pelo seguinte motivo. Porque por mais que o uso da força possa legitimar um exercício arbitrário de poder, por mais que haja o alcance daquilo que se deseja, esse alcance ele tende a ser menos duradouro do que as outras formas de dominação. Exatamente pela possibilidade de não aderência dos dominados por parte desse exercício arbitrário. Então, no caso das outras 3 dominações que a gente acabou de ver, por mais que possa existir discordâncias entre alguma atitude ou outra exercida com aquelas premissas,
existe uma possibilidade de aderência. Então, por exemplo, quando você questiona, será que determinado juiz agiu conforme a lei? Se ele agiu conforme a lei, a tendência é que a aceitação daquele exercício de poder seja reconhecido e seja mais absorvido pelo corpo social. Por outro lado, se um policial na rua adentra uma casa de alguém de forma sem ter qualquer guarida legal, isso é uma violação manifesta, porque ele está fazendo uso de força e descoberto do exercício regular de direito. Então, por sua vez, um exercício como esse é absolutamente ilegítimo. Por mais que ele possa conseguir alcançar aquele fim, teoricamente há uma maior possibilidade de aquilo ser rechaçado e ser contestado mais facilmente do que as outras formas de dominação, que têm uma característica de conseguirem ser mais duradouras, mais perpetuadas ao longo dos anos. Lógico, passíveis de mudanças e de convívio concomitante. Só um ponto aqui, Devon, que é importante a gente destacar, uma questão de método, tá? O nosso amigo Weber, né, ele desenvolve, né, como um método os chamados tipos ideais, né? O que é o tipo ideal? O tipo ideal é um conceito abstrato, né, que serve como uma forma de analisar a realidade, de classificar a realidade, e que vai, vamos dizer assim, pegar na realidade alguns traços característicos, não é, de algumas práticas, para a partir dela formular esse conceito e com esse conceito examinar o funcionamento da sociedade. Então, esses tipos de dominação legítima, eles são tipos ideais, tá? Quer dizer que eles não vão ocorrer de maneira perfeita, vamos dizer assim, na realidade, né? Por exemplo, né, a dominação carismática, né? Então, o Hitler, né, ele exercia um tipo de dominação carismática, né? Mas também ele, em um determinado momento, né, ele se utilizou das regras constitucionais, né? E, portanto, seria uma dominação legal racional, né? E também se utilizou muito do medo, né? Que seria uma forma também ilegítima, né? de dominação, né? Então, as pessoas, nem todo mundo achava lindo o que Hitler fazia, né? Embora talvez a maioria achasse, mas as pessoas faziam também por medo, né? Porque para se opor poderia custar a vida, né? da pessoa. Então, né, tem esses vários aspectos aí, né, que, claro, uns podem se saltar mais, outros menos num determinado momento, mas, assim, nunca é só uma dimensão, né? O tipo ideal, ele ajuda a gente a entender alguns aspectos mais específicos, vamos dizer assim, né? Algumas características mais marcantes, mas não necessariamente na realidade concreta a gente vai ter aquele tipo ocorrendo de maneira perfeita, tá? Pode seguir, Devon. Obrigado, professor, pela colocação. Muito pertinente. Por isso que eu gosto dessa aula dinâmica, assim. Sempre agrega. E dando seguimento, pessoal, seguindo essa questão da dominação burocrática, conforme o professor falou, isso acontece de forma meio que dinâmica, esses formatos de dominação, né? A dominação burocrática, ela tem os seguintes postulados, né? Ela rege o princípio das competências oficiais fixas, ordenada de forma geral, mediante regras, leis ou regimentos administrativos. Aí a gente vai trabalhar aqui. Existe uma distribuição fixa de atividade, regularmente necessários para realizar os fins do complexo burocrático dominado, como deveres oficiais.
Os poderes de mando necessários para cumprir esses deveres estão também fixados, distribuídos, e os meios coativos, físicos, sacros ou outros, que eventualmente podem ser empregados, também estão fixados e delimitados. Aqui me lembrou bastante, professor, exatamente dessa parte do artigo 144, né? Porque por mais que a gente tenha um instituto burocrático, a gente tem medidas coercitivas que, teoricamente, pode ser tidas como uma forma opressiva, uma forma violenta de controle, né? Que teoricamente seria tendente, me parece, a um modelo não legítimo de controle, um controle na base da força, no caso de uma situação extrema. Eu não sei se o professor Caio tem algum pensamento divergente a respeito disso, mas se tiver, professor, sinta-se à vontade para se manifestar. Eu vou... Deva, né? Eu vou fazer só um comentário, até para agregar. O Estado, ele é o único que é legitimado a agir com força, se necessário, até para a própria manutenção do Estado. Então, muitas vezes, essa violência está justificada para a manutenção do Estado de Direito. Isso tem que ficar claro também. Era só isso, tá? Manda ver. Muito obrigado, professor. Para o cumprimento regular e contínuo dos deveres a ser distribuídos, o exercício dos direitos correspondentes criam providências planejadas, contratando pessoas com qualidades regulamentadas de forma geral. E já a dominação carismática, ela vai na linha dos líderes naturais. Ou seja, diferentemente da dominação burocrática, não se exige daquele líder carismático características específicas para se ocupar determinado cargo, para se ocupar determinada função. O líder carismático, basicamente, são características próprias dele. No caso, como o professor Waldemar mencionou, ele citou a figura do Hitler. Tinha características pessoais dele que, de certa forma, se estereotipavam e que galgava aderência social. Aqui no Brasil, por exemplo, eu ouvi autores mencionando a figura do Padre Cícero aqui no Nordeste, onde moveu fiéis, milhares de pessoas e praticamente serviu de fundamento para duas das principais cidades aqui no Nordeste, que é Juazeiro e Crato aqui, que basicamente a cidade inteira é movida com base nessa figura do Padre Cícero, né, aquela figura religiosa, que por sua vez, além de ter um modelo tradicional que era baseado na fé, tinha esse despertar carismático de figuras da benevolência e de toda aquela conjuntura social que alimentava aquele exercício de poder que ele tinha. Não vou entrar no mérito, mas também ouvi autores falando que possivelmente o ex-presidente Lula também tinha essas características, tem essas características, que no caso ele ainda é vivo, de ter esse estereótipo, mas eu também não tenho condição de valorar se isso é verdadeiro ou falso, mas apenas estou informando o que li sobre. Já a característica da carismática, ela basicamente se estrutura num carisma, né? Ou seja, não é uma forma não existe um pré-regulamento, né? Um procedimento ordenado, uma nomeação ou demissão, ou seja, é uma característica nata, né? Isso é um dos postulados dessa forma de poder. Não conhece salário, ou seja, não existe uma remuneração específica para aquele tipo de exercício de função, né? Não estão atribuídos determinados distritos ou competências objetivas, ou seja, aqui não existe uma circunscrição de atuação para quem exerce esse tipo de poder, né? Por fim, não há nenhuma instituição permanente ou independente das pessoas e da existência de seu carisma pessoal, à maneira das autoridades burocráticas. Ou seja, as autoridades burocráticas, devido ao próprio regime que elas estão inseridas, existem autoridades superiores que exercem algum tipo de controle, algum tipo de freio ou contrapeso, até mesmo nas autoridades mais supremas do regime burocrático, existem mecanismos de freios e contrapesos.
No caso da autoridade carismática, isso não existe. Basicamente, a figura dela, o quanto que ela consegue irradiar seu poder pelaquele corpo social, é o limite. E aqui a gente entra num ponto que eu gosto muito. Primeiro, porque eu já escrevi algumas vezes sobre isso. E segundo, porque, de certa forma, acaba por resvalar na minha dissertação. E eu acabo por gostar bastante desse tema, que é a construção da opinião pública. A começar, eu já gostei pelo termo construção da opinião pública, que foi mencionado pelo... Deixa então eu falar um pouquinho mais sobre essa questão das diferenças, né, das formas de dominação, então. Por favor, professor, fica à vontade. São temas bastante complexos, né, e tu fizesse muito bem de ir na fonte, né, como eu falei da semana passada, sobre a apresentação da apresentação Luciana, né, que trouxe lá o Levi, enfim, leu, né, destrinchou. Então, acho que pegar um autor como o Weber, né, é algo que é muito importante também na nossa formação, né, ter lido não só sobre o Weber, mas o próprio, né. Mas, enfim, então, aquela questão então, a dominação, na dominação legal racional, né, a gente é governado por regras, né? E as pessoas que exercem o poder, na verdade, elas exercem competências atribuídas por regras. Então, quem governa não é o presidente Jair Bolsonaro, ou a pessoa do Jair Bolsonaro, pelas suas características próprias, mas o órgão presidência da República, né? Que é um órgão criado por competências estabelecidas constitucionalmente, né? Diferente da dominação carismática, né? Em que a pessoa se legitima por quem ela é, né? E pelas características que ela possui, que faz com que as pessoas entendam que ele deve exercer essa função, ele ou ela deve exercer essa função de dominação, de governo, etc. Né? E nesse sentido, ele não está sujeito a regras, né? Porque é a característica dele que faz com que ele possa dominar. Isso fica muito claro, realmente, no caso do Hitler, né? Em que a lealdade máxima deles era o Führer, né? Então, havia todo um culto à personalidade dele e assim por diante. O presidente Lula, né? Ele, claro, como eu disse, são tipos ideais, né? Então, ele exerceu uma dominação legal racional, né? Dentro de um contexto das regras da Constituição de 88, né? Ele cumpriu os mandatos dele, saiu, depois, inclusive, foi julgado, né? De acordo com as regras da Constituição, foi preso, né? Foi depois, né? Teve o seu julgamento anulado, saiu da prisão, etc. Bom, mas ele tem uma certa dimensão carismática, né? No sentido de que ele conseguiu ser eleito, né? E angariou forte admiração popular e aceitação por causa das características pessoais dele, né? Então há uma certa dimensão carismática na liderança dele, mas não é o que prepondera, né? Porque se fosse o que preponderasse, ele não teria saído do poder, ou no mínimo não teria sido chegado a ser preso, né? Se ele tivesse essa dominação carismática toda, né? A dominação dele, em última análise, estava fundada na Constituição, né? E a dominação tradicional, né? Ela se faz com base, então, nas tradições, em critérios hereditários, por exemplo, né? E assim por diante. Então, as monarquias, em geral, têm uma base tradicional, né? Mas nada impede que um rei também tenha características carismáticas, por exemplo, né? E a gente tem hoje monarquias constitucionais em que há, ao lado desse fundamento tradicional, né? Há um fundamento
burocrático, né? Legal, porque há toda uma limitação dos exercícios dos poderes do rei, né? Pela Constituição não escrita, né? Por exemplo, na Inglaterra. Né? Então, claro, e essa relação com a religião, né, do tradicional, ele tem as suas limitações, porque a gente pode ter sistemas religiosos, né, altamente formalizados, altamente baseados em regras, né, inclusive com critérios para alteração dessas regras, em que tu poderia chamar de legal racional. Né? Então, tem vários fatores aí, né, que podem ser levados em consideração. Claro que, como eu disse, né, são tipos ideais, então são questões que se destacam, né, da realidade, dos fenômenos sociais, para tentar criar ferramentas de compreensão, de interpretação daquela realidade, daquele fenômeno. Tá? Não sei se foi claro, pessoal, Devan, colegas. Professor, para mim foi super claro, porque basicamente para mim ficou evidente que há uma verdadeira imbricação entre esses modelos de dominação. Não existe uma preponderância nata, imponente, específica o tempo inteiro. Por mais que possa haver uma predominância em determinados momentos, né, me parece que há situações onde vai haver uma certa oscilação entre esses modelos de dominação, principalmente nesse modelo atual, que é o que a gente está inserido. Posso seguir, professor? Pode seguir, pode seguir. Se o professor Caio quer fazer mais alguma consideração? Não, vamos adiante. Obrigado. Obrigado, professor Caio. Então, vou seguir, professor Waldemar. Conforme eu havia mencionado, né, a construção da opinião pública. Já me chamou a atenção já essa expressão construção, né, da opinião pública. Exatamente porque há uma diferença entre o que se compreende por opinião pública no senso comum e o que cientificamente, filosoficamente, seria uma opinião pública. Esse texto do Barros Filhos e desse, eu acho que é Thornton, não sei qual é a pronúncia mais adequada para esse nome, não sei a origem dele, mas tem um texto bem interessante que argumenta a respeito de como se faz possível você forjar modelos de opinião e tornar isso como se fosse público. E, na realidade, não deixa de ser uma opinião, mas é uma opinião de quem está opinando, mas não uma opinião pública. Então, para começo de conversa, a gente faz uma distinção entre opinião pública e opinião publicada. Então, um jornalista, quando ele faz uma pesquisa de opinião, a depender do modelo de formulário, de quesitos que ele ali coloque, basicamente ele pode estar evidenciando uma opinião que é a dele. E isso não quer dizer que aquela opinião seja de fato uma opinião pública. E aqui a gente vai explicar melhor como é que isso ocorre. O professor Pierre Bourdieu, no texto chamado A Opinião Pública Não Existe, ele explica como é que isso ocorre. A formação da opinião pública, ela parte de alguns postulados que, de certa forma, condena cientificamente essa compreensão de opinião pública. Ou seja, é uma opinião, mas não é uma opinião pública. Então, segundo o texto L'Opinion Publique, né, o sociólogo Pierre Bourdieu afirma o seguinte: o que se entende por opinião pública, na verdade, se trata de uma opinião de quem a profere. Ou seja, nada mais é do que a opinião daquele que diz representar aquilo que a maioria diz. Então, a gente vai explicar melhor um pouquinho isso. A opinião, esses mecanismos de aferição, ele parte de algumas premissas que, de certa forma, condenam o resultado. Ou seja, há postulados implícitos da opinião pública. A pesquisa de opinião, ou essa forma de aferir essa compreensão da opinião pública, ela parte da premissa de que qualquer pesquisa de opinião supõe que todo mundo tem uma opinião a respeito, supõe-se que todas as opiniões, de fato, têm valor, e o seguinte, e ainda tem uma outra inferência que diz a hipótese de que há opinião, de que há um consenso sobre os problemas. E aqui eu vou explicar melhor como é que isso ocorre.
Então, aqui, Brunão, e eu acho que, não sei se o Paulo está aqui, eu coloquei aqui em homenagem a vocês. Imagine que a gente faça a seguinte inferência. Eu não sei se o professor Caio também é corintiano, eu sei que o professor Waldman não é. Então, imagine que a gente faça a seguinte... Calma, Beth. Não. Imagine que a gente faça a seguinte inferência. Imagine, a gente pergunta, o Timão é o melhor time do mundo? A Beth aqui já denunciou oposição. O Brunão também tende a concordar que sim. Então, se a gente for partir de uma análise valorativa, a gente vai chegar à conclusão que a gente pode emitir que nossa turma tem uma inferência sobre um determinado time. Então, a gente poderia, de certa forma, compreender que a nossa turma pode chegar à conclusão que o Timão é ou não é o melhor time do mundo. E isso a gente pode aplicar fora. Então, imagine que a gente chega à conclusão que sim. Vamos forçar a barra, vamos ajudar o Bruno, vamos ajudar a Beth. Vamos dizer que o Timão realmente é o melhor time do mundo. E aí a gente vai chegar às seguintes inferências. Será que o sim da Beth partiu das mesmas premissas que o sim do Bruno também partiram? Porque, opa, já temos até votação. Vamos lá, pessoal. O professor aqui que é ao vivo, viu? As coisas acontecem aqui simultaneamente. Ó, a Laís Casagrande já manifestou aqui entendimento, abrindo divergência, que parece que não, hein? Então, professor, quando o senhor tiver resultado, a gente mostra. Imagine que a gente chegue à conclusão de que sim. Opa, nenhuma resposta 10. Opa, a gente já tem... divergência. Opa, aqui, então a gente tem um não. Vamos lá, vamos partir do não, então. Será que esses 8 que votaram não e esses 10 que não responderam? Então, basicamente, eu posso chegar à conclusão que nossa turma concorda, por maioria absoluta, olha, que o Timão não é o melhor time do mundo. Me parece que aqui a gente teria um mecanismo simbólico que justificaria a gente fazer essa inferência. Só que aqui a gente partiu de alguns postulados. Primeiro, essa discussão não existia antes que eu a fizesse. Ou seja, eu já criei um cenário onde eu pudesse fazer a inferência de colocar em jogo a discussão se o Timão é ou não é o melhor time do mundo. Então, a gente trouxe ao mundo da vida, para lembrar do Nietzsche, uma inferência que o Timão pode ou não ser o melhor time do mundo. Discussão que antes de minha fala não existia. E sequer passava pela cabeça dos senhores que a gente iria trazer essa discussão. Então, como é que eu posso dizer que é uma opinião da sala? Porque todo mundo sabe que o melhor time do mundo é o Colorado. Campeão de tudo, o único campeão invicto do Campeonato Brasileiro. E tenho dito. Professor, eu discordo, abro a divergência. Para mim, o melhor time do mundo é o Petrolina Futebol Clube, apesar de não ser conhecido, apesar de não ter nenhum campeonato mundial, mas na minha inferência, o Petrolina é o melhor. Então a gente tem entendimentos um pouco divergentes. Então, nesse caso, pessoal, a gente, brincadeiras à parte, a gente chega à conclusão que é possível a gente confeccionar entendimentos que sequer existiam. Então, essa contribuição do Pierre Bourdieu, fomentada pelo professor Barros Filho, e no direito especificamente, alimentada pelo professor Marinoni e pelo professor Fred Didier na questão da formação dos precedentes judiciais, especialmente pelo professor Marinoni na questão dos precedentes vinculantes, desperta bastante curiosidade a ponto de trazer em discussão, e isso foi bastante fomentado pelo Código de Processo Civil de 2015, a ideia de se colocar nos autos as fundamentações, a ratio decidendi, das razões de decidir. Porque não basta eu computar... Ó, aqui a gente só teve 2 votos. Eu tenho certeza que foi o Bruno e que foi a Beth. Então aqui, esses 2, a gente já tem 2 votos. Com certeza foram eles 2, só vocês. Aí, imagine que a gente tem 8 votos não. Se a gente for analisar a razão de decidir que levaram essas 8 pessoas a votarem não é possível que os fundamentos sejam totalmente diferentes. E quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, por exemplo, é possível que o fundamento seja até mesmo oposto. Então, é possível que a gente contabilize coisas diferentes como se fosse igual. Então, a gente tem um problema nessa formação
para chamar isso de opinião pública, e aqui no caso, para a gente chamar isso da opinião da nossa turma, que o Timão não é o melhor time do mundo. Tá? Isso me parece interessante. Eu escrevi sobre isso, falando exatamente dessas questões do precedente. Eu preciso desenvolver melhor isso na minha dissertação, especialmente por conta do algarismo, que hoje a gente já tem a possibilidade de o algarismo influir o processo decisório, sugerindo temas. Ou seja, se eu, como magistrado, que eu não sou, tá? Se eu, como magistrado, ao decidir, eu já estou enviesado por minha visão de mundo, eu posso também ser influído por um sistema robótico me dando sugestões. Como se não bastasse aquela ideia de a gente seguir a maioria, para não dar, no caso do direito penal, embargos infringentes, que me parece isso, pelo menos para muitos, acham isso um jogo democrático, não seguir a maioria como um gesto de democracia. Mas, por outro lado, você está ceifando tua ratio decidente, você está deixando de motivar uma fundamentação, você está concordando sem concordar, você está só seguindo. Então, a gente tem um problema nesse resultado. Me parece que a gente computar essas coisas diferentes como se fosse igual, isso pode gerar um problema, principalmente potencializado pela inteligência artificial. E isso eu vou desmiuçar melhor na minha dissertação. Eu espero que lá na frente vocês possam ter contato com isso, e eu espero também conseguir desenrolar isso. Tá? E, como conclusão, a gente chega nas seguintes inferências. Conforme o professor muito bem pontuou aqui, professor, diga-se de passagem, que até aproveito para revelar um segredo. Quando eu cursei sua disciplina pela primeira vez, meu intuito foi exatamente o fato do senhor conhecer tanto esse autor, porque o senhor sabe que eu, particularmente, tenho um apego muito grande pela filosofia, e ao analisar o currículo do senhor, eu vi que o senhor era um profundo conhecedor de sociologia, e eu disse, eu tenho que cursar a disciplina do professor Waldemar. E foi onde eu conversei com o professor Roberto Senise, e ele me possibilitou a oportunidade de ingressar na sua disciplina como aluno ouvinte. Foi a primeira disciplina como aluno ouvinte que eu participei no mestrado. E aqui, como muito bem o professor falou, os três tipos de dominação, e até mesmo a possibilidade da dominação não legítima, elas podem ser exercidas concomitantemente. Uma não exclui a outra, e isso é extremamente possível. E no caso do exemplo do Hitler, como falou o professor, né, o Hitler conseguiu fazer praticamente o uso de tudo. Ele conseguiu ser uma figura carismática, ele conseguiu ser uma figura burocrática, ele conseguiu exercer o poder dele de forma quase que soberana, ao infinito e além, parafraseando o Buzz Lightyear. E com relação à opinião pública, a gente chega à seguinte inferência. Os métodos utilizados para se verificar e quantificar os níveis de aprovação ou reprovação de uma determinada opinião pública sofrem duras críticas na literatura científica, colocando sob suspeita sua fidedignidade. A singularidade dos respondentes em uma pesquisa de opinião não se traduz em porcentagens, pois nada garante que o entrevistado tinha sequer uma opinião, e aqui vem o que eu falei, no caso do Timão, isso sequer tinha sido discutido antes, eu trouxe a baila e isso se tornou um assunto da pauta, porque alguém colocou na pauta. Então, isso pode ser um elemento interessante para o jogo político, a gente pôr coisas em pautas que não estavam em pauta, exatamente para causar algum tipo de resultado no corpo social. E aqui vem a seguinte inferência. A opinião pública existe? Eis a questão. Parece ser possível, pelo menos até onde eu tenho estudado, e segundo os elementos trazidos pelo professor Pierre Bourdieu e também fomentado pelo professor Barros Filho, ele alimenta que é possível se inferir essa opinião pública. Mas você deve atentar para a forma do que está sendo questionado, exatamente para preservar que as ratios decidentes que está sendo contabilizada sejam de fato semelhantes, idênticas. A gente pode até falar que idênticas, mas, de um ponto de vista filosófico, a gente tem alguns problemas quanto a essa ideia de igualdade, de 100%, de algo 100% idêntico, mas que pelo menos possa ser computado de forma semelhante, e a gente possa falar que a gente tem uma laranja e outra laranja, então a gente tem duas laranjas. E eu não posso falar que eu tenho uma maçã e tenho uma laranja e no resultado eu tenho duas laranjas. Isso não pode acontecer sobre a gente incorrer no risco de a gente estar forjando
uma opinião de um colegiado, de um tribunal, de uma turma ou de uma sociedade, no caso da opinião pública. E eu acho que é por aqui que a gente finda. E me cabe agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar e de bater papo e de brincar desse professor que eu gosto. E obrigado, professor. Devolvo a palavra aos professores para os comentários e para os colegas se quiserem questionar alguma coisa. E o QR Code aí não é Pix não, tá, pessoal? Fica tranquilo. Devan, parabéns pela tua exposição. Deixa eu voltar aqui, só quero confirmar uma questão. Então, o Devan ele coloca aqui para nós o título, né? Colocou, né, o sumário, né? Que isso é muito importante, tá, queridos? Quando vocês vão dar uma aula, né? Vocês terem o sumário, porque isso permite que o auditório, né, entenda o raciocínio que tu quer formar, né? Já falei quão importante dele ter pegado ele do próprio Weber, né? Isso é bem importante. Gostei também, né, desse experimento que ele fez, né, para mostrar como as dificuldades de formação, né, de uma definição do que seria uma opinião pública, né, fazendo uma pergunta que realmente não é uma pergunta, porque obviamente que o Timão não é, né, o melhor time do mundo, né? Como eu disse, todo mundo sabe que é o Inter. Já fiz algumas considerações de conteúdo, né? Também não quero me estender muito, mas eu só quero chamar a atenção para um ponto, quer dizer, qual é o link, né, entre a discussão da dominação, né, e a opinião pública, né? Que, na verdade, vejam, a dominação legítima, ela se caracteriza pelo fato de que aquela autoridade é exercida com aceitação pela sociedade, seja em função de características pessoais, no caso da dominação carismática, seja em razão da tradição, no caso da dominação tradicional, seja em razão do respeito às regras jurídicas, né, no caso da dominação legal racional. Mas, em qualquer um desses casos, em qualquer um desses casos, a gente tem que o povo aceita essa dominação. E como é que a gente sabe se o povo aceita? Né? Bom, o que a opinião pública pensa? Tá, mas como é que eu conheço a opinião pública? Né? Fazendo mais uma provocação aqui, né? Dizer, na época lá do julgamento sobre a constitucionalidade do artigo do Código de Processo Penal que permite, né, que vedava, isso, né, a prisão antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória, né, um dos argumentos foi que o Supremo deveria ouvir a voz das ruas. Supostamente, a voz das ruas exigia, né, uma maior efetividade do direito penal, o que implicaria, então, em não permitir mais que a pessoa permanecesse em liberdade caso já tivesse sido julgado. Continua travado? Caso já tivesse sido condenado em segunda instância, né? Então, como isso realmente é complicado. Teria outras coisas para falar, né? Sugiro, Devan e os demais que se interessarem, né? O livro, acho que é o livro Uma Questão de Princípio, do Ronald Dworkin, que ele fala da intenção do legislador e ele faz considerações bem semelhantes a essas aí do Bourdieu, ao tentar definir a questão da intenção do legislador, né?
Professor, desculpa interromper, por favor, repete o nome. Uma questão de princípio. Aí, sim, Thaís, o ativismo, isso foi um dos temperos do ativismo nesse caso, né? Quer dizer, que o fundamento seria, o ativismo justificaria, né, na oitiva da voz das ruas, né? A meu juízo, isso é muito complicado, né? Acho que não é a função do STF, né? E com certeza né, não existe critério mais seguro, né, ou critério melhor, né, do que as eleições democráticas e periódicas, né, e não num medianismo judicial, né?